Hoje é dia 13 e a gente está exatamente um mês da prova do Enem. E a partir de agora é preciso ser muito estratégico na redação. Nesse vídeo eu vou te ensinar macetes de redação para você tirar 900 mais. Eu sou a Luma, sou formada em letras, mestre em linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação, por levar milhares de pessoas do absoluto zero ao 900 mais, sem que elas precisem saber sobre o tema e sem que elas tenham muito tempo até a prova. E agora chegou sua vez. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. Faz isso agora, senão não vai tirar 900 mais. Esse é o primeiro macete. O problema é que tempo e estratégia são inversamente proporcionais. Quanto menos tempo eu tenho, mais estratégia eu preciso ter. E é por isso que eu listei 6 macetes de redação para você aprender nessa reta final e tirar 900 mais em um mês, tá? Que é o que você tem. Macete de número 1. Use os mesmos conectivos. A competência 4, ela avalia, vou até abrir aqui uma redação de exemplo, ela avalia os conectivos da sua redação e você toda vez fazer uma redação com conectivos totalmente diferentes pode ser arriscado, você pode chegar na hora e usar um conectivo da forma errada. Então tem alguns lugares do texto que você pode ter conectivos prontinhos para você usar sempre os mesmos. Que lugares são esses? O começo de cada parágrafo, então você vai usar nesse cenário em primeiro plano, depois, além disso, depois, portanto, esses são fixos. Para fechar parágrafo também, você pode usar sempre o dessa forma para fechar parágrafo, sempre o assim para fechar parágrafo. O conectivo da tese também pode ser fixo nesse contexto. Então faz a sua listinha de conectivos e uma dica, começa a usá-los agora. Não adianta você ter conectivos fixos, mas você não ter usado no dia do Enem, não necessariamente você vai lembrar. Macete de número 2. Busque pelo problema dentro do tema. O Enem sempre cobra um problema. Mas se você não busca por ele, não necessariamente você vai bem. Então, por exemplo, nesse tema aqui, os desafios para combater a crise de segurança pública no Brasil. O que é o problema? A crise de segurança pública. E aí, se eu não sei o que é isso, eu vou ler os textos motivadores, porque eles vão me explicar. Então, eu preciso sempre buscar o problema dentro do tema. Não adianta eu olhar para a proposta e me perguntar qual é o tema. Eu não entendi o tema. Você precisa entender o problema. Tem que ser mais perspicaz do que só entender o tema. Se eu não entender o problema, eu corro o risco de fazer uma redação que está dentro do tema, não vou zerar, mas ele não tem argumentação, não vai conseguir tirar uma boa nota na competência 3. E nem na 5, porque como é que eu vou propor intervenção para um problema que eu não entendi? Macete de número 3. Tenha argumentos para qualquer tema. No método LP, a gente tem uma lista de 23 argumentos que servem para qualquer tema. Nem todos a gente usa o tempo inteiro. A minha recomendação é que os meus alunos vão com uma lista de favoritos. Qual que é a lista de favoritos, Luma? Quais são os melhores argumentos? É aqueles que eles mais usaram. Então, desses 23, geralmente tem uns 6 que você usa várias vezes. E você precisa chegar no Enem com isso na sua cabeça. Por quê? Se você sentar para fazer a prova e for naquele momento específico se perguntar o que é que você vai argumentar, o que é que você vai fazer e criar as coisas do zero, isso vai tomar muito tempo e vai ser muito arriscado. Então, as redações Nota 1000, elas trazem argumentos que servem para vários temas e que já estavam em sua cabeça muito antes. Por exemplo, silenciamento é uma causa de todos os problemas que podem cair, então é um argumento que eu tenho que ter na minha cabeça. Eu posso ter um argumento que fale sobre o governo, como missão governamental, um outro que fale sobre a família, como formação familiar, um que fale sobre escola, como lacuna educacional. Então eu preciso ir com a minha listinha. Aqui no meu canal eu ensino muito sobre isso e eu gravei uma super aula gratuita que eu ia falar no final, mas já vou até adiantar que você vai assistir clicando no link aqui na descrição para você aprender a fazer isso comigo. Macete de número 4. Tenha citações
para qualquer tema, porque não adianta você só ter o argumento, mas você não ter referências externas. Quais são as citações que a gente quer? São citações que falam sobre problemas da humanidade e não um problema específico. Então, por exemplo, vamos falar do tema homofobia. Se caiu homofobia, eu não posso contar com a possibilidade de eu ter uma citação sobre homofobia, mas eu posso ter uma citação que fala sobre quantas pessoas são preconceituosas e individualistas e quanto há um senso de superioridade, muitas vezes, entre elas. E aí isso vai servir para homofobia, mas vai servir também para outros possíveis temas. Tá na hora de você ter a sua biblioteca DQT. O que é biblioteca DQT? Biblioteca do que dizer em qualquer tema. Dentro do meu curso, o curso dos modelos, tem toda a minha biblioteca, mas se você não tá lá, tá na hora de você começar a montar a sua. E aí uma dica extra é, tente não memorizar exatamente as palavras do autor, e sim use suas palavras, porque aí no dia do Enem você não corre o risco de ter um branco só porque você não lembra qual palavra exatamente o cara usou. Macete de número 5. Monte uma lista de elementos da proposta de intervenção. O Enem, ele pede uma proposta com agente, quem vai fazer alguma coisa para resolver aquele problema, ação, o que vai ser feito, etc e tal. Modo, meio, enfim, eu explico isso em outros vídeos sobre conclusão que tem aqui no meu canal. Mas o que eu quero que você faça agora? Que você tenha uma listinha de agentes. Por exemplo, eu posso, na minha proposta, usar o governo, a família, a mídia. Eu posso ser mais específica ainda, usar o Ministério da Educação, o Ministério da Cidadania. Tem um vídeo aqui no meu canal chamado 28 agentes para proposta de redação, que inclusive eu tô vestida de fada, tá, meu amor? Eu tô, tipo assim, literalmente uma fada que pode te ajudar a montar essa lista. Macete de número 6. Use modelos de redação. Nessa reta final e no dia do Enem, não tenha medo de chegar lá com estruturas prontas na sua cabeça, de forma a você adaptar o tema na hora. Primeiro porque é legal, é permitido, não vai contra nenhuma regra do Enem, é ético e é estratégico. Então, se você for esperar o dia do Enem para pensar em quais palavras exatamente você vai usar, tipo, eu não tenho nenhuma palavra na minha cabeça que eu sempre uso, nenhuma frase que eu sempre uso, toda vez que eu vou fazer tese eu faço de um jeito diferente, as chances são que você trave. Tá? A gente precisa, assim como um atleta, sei lá, uma ginasta rítmica, uma ginasta artística, ela tem a sua performance pronta, ensaiada para chegar lá e performar, replicar algo que ela fazia nos treinos, você também precisa ter. E para isso eu criei uma super aula gratuita sobre modelos de redação, essa sobre a qual eu já falei, e ela sim é uma tarefa obrigatória, então você não vai fazer mais nada antes de assistir a essa aula, tá bom? Porque ela vai te ajudar a colocar todos esses macetes em prática e te ajudar a conquistar uma maior nota. Então, por exemplo, o macete de número 1 vai te ajudar a ter nota na C4. O macete de número 2 vai te ajudar a ter nota na C3, na C2 e na C5. O macete número 3 é C3. O que é isso, C3? Umas competências. Tem 5 competências. Competência 1, 2, 3, 4, 5. E a gente abrevia para C1, C2, C3, C4 e C5. As citações, macete de número 4 vai te ajudar a ter nota na competência 2. A listinha de agentes vai te ajudar a ter nota na competência 5. E o macete de número 6 vai te ajudar a ter nota em todas as competências, inclusive na competência 1. Porque quando eu uso modelos de redação, eu aprendo gramática por tabela. Como eu replico ali a ortografia, a vírgula, etc., eu começo a internalizar como é que escreve do jeito certo, sem que eu precise mergulhar nas regras da língua portuguesa antes. Então eu posso fazer isso depois, mas primeiro eu destravo já do jeito certo. Se você gostou desse vídeo de macetes, deixa um like aqui embaixo e eu posso fazer uma parte 2, porque eu tenho outros macetes de redação para te ensinar que vão aumentar 20, 40, 80 pontos na sua redação assim, ó, rapidinho. Então coloca aqui nos comentários para eu saber. Vem 900 mais e ponto. Feito? Então feito. Um beijo e até a próxima.